Verdade difícil de engolir para um dono de uma rede de loja é: você não é vítima de pessoas ruins, você só é permissivo. Ah, mas é difícil, as pessoas são complicadas, tá cada vez mais complicado, as pessoas não têm mais responsabilidade. Meu amigo, só tem uma pessoa assim no teu time que você permite. Tem uma outra definição bem interessante sobre o que é cultura numa rede de lojas. A cultura é a média dos comportamentos que você, como líder, tolera. Então, se você é tolerante com mediocridade, se você tolera pessoas que não cumprem prazos, se você tolera isso, você está criando uma cultura de mediocridade. O dono de uma rede de loja tem um time que ele merece. Não estou dizendo que quem está ouvindo a gente aqui merece um time ruim. Eu estou dizendo que você tem um time que você acredita que merece a partir do que você tolera. Então, se eu tolero comportamentos medíocres, se eu tolero pessoas indisciplinadas, se eu tolero isso, é porque eu acho que eu mereço gente assim. Fala, lojista, seja bem-vindo ao único podcast para dono de redes de loja do Brasil. Eu sou o Dino Gueno. E eu sou a Amanda Guimarães. E você está no podcast Rede Milionária. E nesse podcast a gente vai trazer para você insights, informações, estrutura de como você cria um time acima da média, um time à prova de mediocridade. Afinal de contas, o resultado que você tem na sua empresa, na sua rede de lojas, é proporcional à qualidade de suas pessoas. Ou seja, se você tem pessoas medíocres, você tem um resultado medíocre. Então, o teu resultado é proporcional às suas pessoas. Eita, essa dá até dói de ouvir, né, Amanda? Claro, né? Ninguém quer saber se tá fazendo alguma coisa de errado. Dói o ego da gente. Mas o resultado, ele diz tudo, né? Você sabe que você até pode se iludir com uma série de coisas, mas o resultado, ele mostra se de fato você está fazendo um bom trabalho ou não, se de fato você tem um bom time ou não, né? E claro, mesmo que você tenha um bom resultado, hoje você está quase no teu limite, né? Para você realmente ter resultados superiores, você vai ter que elevar o nível do seu time. Lá na academia onde eu treino todos os dias, que chama-se F-Shatter, lá no Shopping Beira-Mar, aqui em Florianópolis, tem uma frase lá na parede que eu gosto muito, é uma frase que dá um tapa na minha cara todo dia, que é: a mente mente, o corpo não mente. Então a tua mente até pode dizer: você tá fazendo dieta, você tá fazendo tudo certo, você tá indo bem, né? Aí você olha pelado, né, no espelho, aí você vê se tá funcionando ou não. Porque a mente mente, mas o corpo não mente. É a mesma coisa uma empresa, né? Você pode aí no teu pensamento, na tua imaginação, na tua avaliação subjetiva, dizer: não, minha empresa tá ótima, tá tudo bem, né? As coisas estão indo bem. Mas o que os números estão dizendo? Então eu posso dizer: a mente mente, os números não mentem numa empresa. Por isso que a gente precisa criar um time à prova de mediocridade. E eu acho que esse tema vai bombar, mas antes, quero convidar vocês a compartilhar, né? Compartilhe nos grupos do WhatsApp dos seus amigos lojistas, dos seus amigos varejistas, naquele grupo da CDL. Exato. E não só isso, também se inscreve no nosso canal. Você clica aqui no botão inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações, assim toda vez que eu tiver ao vivo ou se eu publicar um conteúdo novo, que acontece sempre aqui no canal, você recebe as notificações para você poder até escolher e não perder nada, fechado? Então, também tem que dar um like aqui nesse vídeo. Tá? Ó, duas coisinhas aqui, ó. Se inscreve e já dá like e compartilha esse vídeo com aquele grupo especial de lojistas que você participa, tá? E não time à prova de mediocridade. Vamos lá. Cultura de resultados, né? Como construir um time à prova de mediocridade. Para começar, o que exatamente é cultura de resultados? Cultura de resultados numa rede de lojas é o jeito de fazer as coisas sempre com foco no resultado desejado. Então, quando você tem uma cultura de resultados, você tem pessoas comprometidas a entregar as metas, a entregar um atendimento excepcional, a entregar a margem, a entregar uma retenção de clientes por meio de um relacionamento encantador. Então você tem da pessoa do marketing trabalhando não para fazer propaganda, mas para ter resultado, trazendo o cliente certo, trazendo de volta o cliente antigo. Você tem gerentes, gestores de venda trabalhando para desenvolver os seus vendedores para que eles entreguem os números. Você tem um gerente de compras, você tem um líder de compras comprando com foco naquilo que de fato vende.
aquilo que vai trazer retorno para a empresa. Você tem um empresário, uma empresária ou sócios trabalhando exatamente nos objetivos estratégicos da empresa para que eles, como líderes, coordenem, liderem e influenciem as pessoas para que elas gerem o resultado. Ou seja, você tem um conjunto inteiro dessa rede de loja focado naquilo que interessa, que é o resultado. Tá? Nada mais interessa, só o resultado. Ah, mas é a felicidade do cliente. Pode ter certeza. Se essa empresa estiver dando resultado, é sinal que ela está atendendo bem e está fazendo o cliente feliz. Ah, mas é a felicidade das pessoas, porque os colaboradores têm que estar felizes. Pode ter certeza que uma empresa que entrega resultados, ela está pagando bem, ela está dando boas comissões, porque as pessoas estão vendendo, batendo meta. Ou seja, quando você tem resultado, todo mundo está mais feliz numa empresa. É o famoso foco no resultado que a gente tem aqui, né? Inclusive esse é um dos valores aqui da Rede Milionária, né? Fala aí, Amanda, quais são os nossos 3 valores aqui da empresa? Ser acima da média, colaborativo e foco no resultado. A gente ter o foco exatamente daquilo que a gente quer. Massa. A gente vivencia esses 3 valores aqui na Rede Milionária. Nós não apenas pregamos eles, mas nós exercitamos eles. Nós avaliamos as pessoas por meio disso. Recentemente, a Amanda faz parte do nosso time aqui e recentemente eu dei um feedback para a Amanda sobre o trabalho dela, dei um feedback para o Oshi, que está aqui também, produzindo, é o responsável por essa produção e edição do podcast. E o feedback ele foi estruturado em cima dos 3 valores. Então, assim, olhando do ponto de vista do valor número 1, foco no resultado. Como é que você está em relação ao foco no resultado? Como é que você está em relação ao ambiente colaborativo? Você é uma pessoa que contribui para o ambiente, pode melhorar, ou você já é um exemplo disso. Em relação ao foco ser acima da média, o valor ser acima da média. Dá para melhorar no quê? Como é que a Amanda pode ser melhor no valor acima da média? Então, aqui a gente avalia as pessoas, desenvolve as pessoas sobre esses 3 valores. Tá? E ser acima da média, que é o tema aqui do nosso podcast, é um dos valores aqui da Rede Milionária. Então, nós nos cobramos como lideranças, como empresários, para que nós sejamos acima da média, para que a gente possa dar exemplo para o time e assim também ter um time acima da média. Ou seja, já matando uma charada aqui da conversa, a coisa é de cima para baixo. Exatamente. A coisa é de cima para baixo. Como é que eu vou ser hipócrita como teu líder? Como é que eu vou ser um hipócrita mesmo, de te pedir para ser acima da média se eu não estou expressando, não na minha fala, mas nas minhas atitudes, no meu dia a dia, um comportamento acima da média. Afinal, o que é cultura? Olha, cultura empresarial é aquilo que as pessoas fazem quando elas não estão sendo supervisionadas. A cultura de uma empresa é aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Então, recentemente a gente estava no evento Rede Milionária ao vivo, 250 empresários lá em São Paulo. Coloca as imagens aí do evento, por favor. Faz um insert aí, só para o pessoal ver como foi incrível esse evento, que acontece 2 vezes por ano. Nós reunimos num único evento para donos de redes de loja do Brasil. E eu estava lá com eles, são 3 dias, é uma imersão muito legal. Cada história incrível que a gente conhece do varejo, cada empresário com história inspiradora. E eu falei para eles, olha, você quer saber qual é a sua cultura? É o jeito que os seus vendedores estão atendendo agora, que você está aqui em São Paulo comigo. Quer saber como é que é a sua cultura? É o jeito que os teus gerentes estão cuidando das lojas agora, você está aqui em São Paulo. Então, quando você vira as costas, quando você sai do seu negócio, a maneira como as pessoas tratam a empresa, tratam elas mesmas, tratam os clientes, é a cultura da tua empresa. Tem uma outra definição bem interessante sobre o que é cultura numa rede de lojas. A cultura é a média dos comportamentos que você, como líder, tolera. Então, se você é tolerante com mediocridade, se você tolera pessoas que não cumprem prazos, se você tolera funcionários que prometem que vão fazer uma coisa e não fazem, se você tolera funcionários que são indisciplinados dentro das regras da empresa, se você tolera pessoas que garantem que vão bater meta quando você contrata, você dá treinamento, você dá condição, você dá estímulo e elas não entregam metas 1, 2, 3, 4 meses, se você tolera isso, você está criando uma cultura de mediocridade. Muitos empresários do varejo, pela dificuldade de fazer recrutamento e seleção, pela dificuldade, que eu super compreendo, de encontrar gente boa, acabam mantendo no seu quadro funcionários ruins, medíocres. Porque ele fala assim, é ruim com ele, pior sem ele.
O problema de quando você admite um funcionário medíocre é o recado que você passa para os demais. Então imagina, você é uma colaboradora aqui de alta performance, super comprometida, fica até tarde, não sai enquanto não termina, tá sempre disponível, dá uma missão para você pega, se abraça, se entrega, ou se você acha que você não consegue, você pede ajuda. Ou seja, você é uma funcionária acima da média. E do seu lado tem uma pessoa que não faz isso. Do seu lado tem uma pessoa que promete e não entrega. Do seu lado tem uma pessoa que enrola. Do seu lado tem O que acontece com o seu comportamento? Você olha pra mim e fala, ué, por que eu tô dando o meu melhor se do meu lado tem uma pessoa medíocre enrolando a empresa? Eu também vou enrolar. Por mais que você não seja essa pessoa, mas no fundo tem uma voz na sua cabeça falando, pô, não é justo. Não é justo, pô. Então o problema de admitir um funcionário medíocre, 2 ou 3, é o recado que você passa pros demais. Por isso que a gente precisa ser incisivo, a gente precisa ser intolerante, a gente precisa ser muito firme com os valores da empresa e com os combinados que a gente faz com o colaborador quando ele entra na empresa e também os contratos que a gente refaz ao longo da trajetória do colaborador, para garantir que as pessoas não vão dar o que elas podem, mas que elas vão fazer o seu melhor. Dino, por que você afirma que o lojista tem o time que ele merece? Um dono de uma rede de lojas tem o time que ele merece. Não estou dizendo que quem está ouvindo a gente aqui merece um time ruim. Eu estou dizendo que você tem o time que você acredita que merece a partir do que você tolera. Então, se eu tolero comportamentos medíocres, se eu tolero pessoas indisciplinadas, se eu tolero pessoas que entraram para dar um resultado e que depois de 2, 3, 4 meses, mesmo com desenvolvimento, com cobrança, com estímulo, não dão o resultado esperado, se eu tolero isso, é porque eu acho que eu mereço gente assim. Por exemplo, recentemente a dona de uma rede de óticas me procurou e ela disse, olha, Dino, eu tenho plena consciência do potencial de crescimento de vendas aqui da empresa. Eu tenho total consciência que a gente poderia estar num outro patamar de faturamento. Eu tenho total consciência de que se eu trouxesse algumas pessoas a mais aqui, fizesse algumas trocas, as coisas seriam diferentes, mas tá muito difícil contratar, tá muito difícil encontrar as pessoas certas, as pessoas estão muito pouco comprometidas, né? Ou seja, na cabeça dela já está cristalizada a ideia de que é assim mesmo, de que as pessoas são complicadas, de que ser humano é complicado, né? De que não adianta fazer um esforço para trazer gente nova que não vai funcionar. Ou seja, na cabeça dela, ela não merece um time melhor. Porque se ela acreditasse que ela merecia um time melhor, ela já teria feito as trocas, as escolhas. Ah, eu não consigo contratar, então vou buscar uma metodologia para contratar. Ah, tá difícil de atrair. O que eu posso fazer para atrair gente melhor? O que eu posso fazer internamente também para recrutar pessoas que podem se desenvolver mais, que querem se desenvolver? Que oportunidades que eu posso criar dentro da minha rede de lojas para que pessoas que estão em posições hoje operacionais possam começar a progredir para posições de coordenação, para posições de liderança? Será que eu preciso de um programa de lideranças? Será que eu preciso pagar um agente externo para vir fazer um desenvolvimento? Será que eu, como líder, como empresário, tenho as ferramentas para desenvolver um time? Né? Quando a gente olha para dentro da rede milionária mesmo, né? Por que os empresários que entram na rede milionária começam a ter muito resultado? Se a gente trata do empresário e não do time. Por quê? Você já parou para pensar? Porque a transformação é de cima para baixo. Quando a gente transforma um empresário, esse empresário vai trabalhar diferente. Quando o empresário vem para a rede milionária, ele começa a tomar decisões diferentes, a pensar diferente, a agir diferente. E isso transforma a maneira dele liderar. E quando transforma a maneira dele liderar, isso transforma as pessoas que estão trabalhando com ele. E ao transformar as pessoas fazem resultados diferentes. Não é o empresário que faz resultado da empresa, é o time, pô. Não é o empresário que faz o atendimento, é o time. Então como é que esse time começa a melhorar? Porque o empresário começa a melhorar. É um processo de cima para baixo. Exatamente. E quando essa empresária entrou na rede milionária, a gente começou a entender o que acontecia na decisão dela. Por que ela acreditava que não dava? Né? E eu até entendo, Amanda, porque no final das contas, essa empresária já tinha passado muito perrengue com o funcionário, sabe? O funcionário já tinha enganado ela. Ela já tinha contratado pessoas que prometiam que entregar resultado e não entregavam. Funcionário que deixou ela na mão na véspera do Natal, no pico de vendas do ano. Funcionário que furtou ela. Por quê? Lá no meio de 100 pessoas boas vai ter um ruim, vai ter um bandido, sempre vai ter. 100 pessoas boas vai ter um bandido, sendo cliente, sendo funcionário. É assim que funciona.
Então ela estava traumatizada. Só que eu acredito, eu sou da opinião que o saldo humano é sempre positivo, né? Vai ter gente ruim? Vai ter gente que vai decepcionar? Vai ter gente que vai te enganar? Vai. Só que no final vai ter sempre mais pessoas boas que pessoas ruins. Meu falecido pai tinha... Esse dá pra dar corte também, tá? Meu falecido pai foi um grande comerciante e um homem muito inspirador para mim e para muitas pessoas que conheceram ele. E ele sempre dizia um conselho para mim quando ele descobria um funcionário roubando, um cliente roubando, ou quando ele perdia dinheiro de alguma forma, quando ele era enganado, quando ele se decepcionava com as pessoas. Meu pai não esmorecia, meu pai não entristecia, meu pai não parava, mas ele falava uma coisa que eu guardo até hoje. Meu filho, tem mais Deus para dar que o diabo para tirar. Tem mais Deus para dar que o diabo para tirar. No final das contas, tem mais gente boa no mundo que gente ruim. O saldo humano é mais positivo. E quando você olha para uma equipe, é assim. Vai ter gente que decepciona, vai ter funcionário que te engana, vai ter funcionário que vai prometer e não vai entregar. E o pior é que a gente lembra mais desses. Sim. Só que a maioria não é assim. A maioria é gente boa, a maioria é gente empenhada. A maioria é gente que quer crescer, quer progredir, quer dar o seu melhor. O problema é que a gente guarda na memória, a gente se traumatiza com o ruim. Agora tem que lembrar que o ruim é a minoria. Os bons são a maioria. Isso é no varejo, isso é na vida, isso é nas nossas relações. Tu mora na minha casa? Porque às vezes eu acho que esses podcasts ele fica dando alguns sempre sinais pra mim, sabe? Mas é verdade, isso vale muito pro ramo do empresário, do lojista e pra vida pessoal. É porque no final das contas, se você pensar, a gente tá lidando com o ser humano, né? E o ser humano é igual. O ser humano é igual em qualquer esfera da vida, né? Esse teu cliente, esse teu funcionário é pai, é mãe, esse teu funcionário é irmão de alguém, esse teu funcionário, esse teu líder é também pai, mãe, irmão. Então, no final das contas, a gente tá falando de ser humano, tá? Muitas empresas falam sobre ter uma cultura de resultados, mas nem todas elas conseguem, de fato, implementá-los com sucesso. Quais são os principais desafios que você acha que as empresas enfrentam a tentar criar uma cultura do zero? Os principais desafios que redes de varejo enfrentam para criar uma cultura de resultado do zero, primeiro é que as pessoas tenham clareza do que elas têm que entregar no final do dia. E aí não vale o óbvio. É óbvio que o vendedor tem que entregar a venda no final do dia, sim, mas quais são as entregas no final do dia que o vendedor precisa fazer? Quais são as atividades que ele vai fazer e que vão gerar resultados? Por que ele não tem resultados? Quais são os momentos, as rotinas de avaliação e feedback para que a pessoa tenha resultado? Porque, pensa bem, um trabalhador do varejo que não dá resultado, ele não dá resultado porque ele não quer. Ele não dá resultado porque ou ele está no lugar errado, ou seja, ele foi mal recrutado, é uma pessoa que está na posição errada, ou 2, ele está mal preparado. Ou até 3, ele tem uma baita de uma má vontade, então também foi mal recrutado, né? Volta aqui ao ponto número 1. Então, a falta de clareza das entregas do dia a dia, das atribuições, daquilo que a pessoa precisa fazer. E segundo, a falta de rotinas de avaliação, feedback e melhoria contínua impedem a implementação de uma cultura de resultados. Tá? Um outro desafio para redes de loja implementarem uma cultura de resultado é que ela é uma construção de longo prazo. Você não cria uma cultura da noite para o dia. Como é que se reconhece um gaúcho em qualquer lugar do Brasil? Normalmente esse ser humano está com uma coisa de chimarrão. Tá lá no Mato Grosso, 43 graus, o lugar mais quente do mundo praticamente, o cara tá com uma coisa de chimarrão. Por quê? Porque tomar chimarrão é uma afirmação do que é ser um gaúcho. Sim. E ele faz questão de mostrar isso. Eu sei que minha família tá lá tomando chimarrão, né? Meu pai era gaúcho e minha família tá lá tomando chimarrão em Mato Grosso. Nossos mentorados. Nossos mentorados de São Paulo no meio do evento, né? Então, assim, isso você. E aí a pessoa toma chimarrão da noite pro dia? Não. A pessoa que toma chimarrão hoje, lá no calor de Mato Grosso, ela cresceu tomando chimarrão. Ela viu os pais tomando chimarrão. O chimarrão é um instrumento de difusão de cultura, né? É um instrumento de conexão de pessoas. Dificilmente você toma chimarrão sozinho, você toma chimarrão em roda de chimarrão, em que as pessoas vão passando o chimarrão, vão mateando, né? O gaúcho fala isso, vai mateando, que é uma forma de você fazer uma conversa, de você confraternizar com as pessoas. Então veja, você não vira um gaúcho da noite pro dia. Você nasce numa família, você é criado numa tradição, você é educado para aquilo. Uma empresa é assim.
Então você não vira uma cultura de resultados da noite pro dia. Por exemplo, muitas empresas que entram na rede milionária entram porque não conseguem faturar o próximo milhão. Os empresários sabem que dá para faturar o próximo milhão. Eles têm a visão, eles percebem que tem mercado, mas não conseguem. Por quê? Porque muitas não têm uma cultura de resultado. Entra na rede milionária, a gente começa a ajustar os ponteiros. Aí sabe o que acontece? As pessoas começam a arrepiar. Elas começam, porque o dono quer, aí a equipe não tem cultura de resultado, o que acontece? Começa a reinar, começa a jogar contra, começa a criar movimentos, a criar algum tipo de sabotagem. Sabotagem é um comportamento típico de equipes de baixa performance. Sabotagem é um comportamento típico de equipes medíocres. Por quê? Como as pessoas não querem progredir, como elas não querem avançar, elas destroem os planos de avanço. Então, o que esses empresários fazem? A gente ensina na rede milionária, na prática, no exemplo de cima para baixo, como você pode quebrar essa cultura de mediocridade e passar a implementar ações que vão mudando pouco a pouco a cultura. O que acontece? É provável que tem que mudar uma outra pessoa. Né? Porque nem todo mundo vai aceitar a mudança. Sim. Na verdade, você convida todos os colaboradores para uma mudança. Você convida todos os colaboradores para o próximo nível. Você convida todos os colaboradores para o próximo milhão. Assim todos crescem e ganham juntos. Aqueles que querem, avançam com a gente. Os que não querem, a gente promove para a concorrência. Né? Afinal de contas, a gente lida com adultos. Porque o empresário do varejo precisa parar de tratar muito funcionário como criança. Fala, mas o cara fez sem pensar. Mas o cara fez porque ele não sabia. Sabia, pensou. Não tem fazer sem pensar. A gente só lida com adulto. E adulto delibera. Se o teu funcionário de loja está sabotando uma meta, se o teu funcionário de loja está sabotando uma ação de marketing, se a tua equipe está sabotando uma melhoria que a empresa está implementando para crescer, me desculpe. Mas está fazendo de propósito. Essa pessoa pensou, essa pessoa deliberou. Se fosse criança, eu até diria realmente, tadinho, não sabe o que está fazendo. Não, adulto sabe o que faz. A pessoa refletiu, a pessoa pensou, a pessoa deliberou e ela escolheu sacanear a empresa. Ela escolheu sabotar o plano. Ela escolheu difundir entre os colegas uma ideia, uma fofoca, um ruído para prejudicar algum plano de crescimento da empresa. Eu sou zero tolerância com esse tipo de comportamento. Por quê? Porque se você tolerar esse tipo de comportamento, você está criando uma cultura de baixa performance. Você está criando uma cultura de mediocridade. Né? E você está passando um recado muito ruim para quem está lá, para os demais que ficam. Então, esse tipo de funcionário para mim é rua. Porque se a pessoa faz isso hoje, ela vai fazer de novo e de novo, de novo e de novo. Dá espaço para gente boa. Promove esse tipo de pessoa para concorrência. E traz gente de um perfil bom, que queira crescer, que queira progredir, que esteja alinhado com seus valores de crescimento e, claro, né, de produtividade. Muito bom. Lembrei agora de uma frase que você falou no último evento presencial. Eu gostaria muito que você explicasse pra gente. Verdades difíceis de engolir. A média é uma merda. A média é uma merda. Por que a média é uma merda? Porque se você pegar a média, você vai entender que a média é composta dos melhores dos piores e os piores dos melhores. É isso que é a média. Né? O que é a média das pessoas de uma turma? Você vai ter os melhores dos piores e os piores dos melhores, ou seja, a média é uma merda. E quando as pessoas falam, mas a gente tá na média, elas acham que tá bom. Por exemplo, eu sempre fui um aluno medíocre de matemática. Como um aluno medíocre de matemática, eu nunca me esforcei para ser bom em matemática. Eu estudava 10 minutos antes de começar a prova. Eu sempre ficava de recuperação. Sempre. Era uma regra, era uma certeza que eu ia ficar de recuperação. Eu ficava rezando, ao invés de estudar, eu ficava rezando na noite anterior, tá? Pra poder chegar à recuperação, assim, pra poder passar na recuperação. Veja, graças a Deus que eu não vivo de matemática. Graças a Deus que eu pude descobrir que o meu caminho era trabalhar com desenvolvimento humano. Graças a Deus que eu descobri que o meu caminho tinha a ver com a minha excelência na parte de planejamento comercial, de marketing, que é o que a gente faz na Rede Milionária hoje. Então, neste lugar, eu posso exercer a minha excelência.
Porque se eu tivesse dependido de viver de matemática, eu seria o medíocre do medíocre. Eu estaria passando fome hoje, certamente, como achando que o mundo é injusto, achando que as pessoas não prestam. Mas, na verdade, eu era um medíocre em matemática e continuo sendo, tá? Tanto que essa parte lógica de números, a gente tem pessoas maravilhosas que nos assessoram. Eu decidi delegar isso, eu decidi trazer pessoas que amam números. E elas me trazem informação pronta, me ajudam a tomar decisões melhores. Então, às vezes a gente admite pessoas e aí você pergunta, como é que tá teu time? Ah, tá na média. Então tá uma merda, desculpa. Ah, como é que tá teu resultado? Ah, tá na média do segmento, então tá uma merda. Porque a média é burra. Dentro da média cabe gente maravilhosa e gente péssima. Eu quero saber o que os maravilhosos estão fazendo. Ah, mas meu segmento de material de construção vai crescer 5% esse ano. Então eu quero crescer 5%, porque o segmento vai crescer. É uma merda esse número. Por quê? Porque vai ter gente que vai crescer 10% e vai ter gente que vai crescer 2%. E por que tu aceita os 5%? A pergunta é o que falta para eu crescer 10%? Enquanto o segmento crescer 5%, o que eu tenho que fazer de diferente, com foco no cliente, com estratégia de marketing, com desenvolvimento de pessoas, para enquanto os meus concorrentes estão crescendo 5%, eu tomar cliente do concorrente e crescer 10%? Essa é a pergunta. Né? Então, a média é uma merda porque ela esconde por trás uma ideia de conformismo, de comodidade. Ela esconde por trás uma ideia de que as coisas são assim mesmo e não dá para mudar. E não, a gente consegue mudar as coisas, desde que a gente tenha uma cultura de resultados e não uma cultura de mediocridade. Ainda nas verdades difíceis de engolir, vamos fazer aqui um bate-bola bem rápido. Eu vou falar uma frase e você me fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? As pessoas não dão o seu melhor. As pessoas não dão o seu melhor, isso é uma verdade. As pessoas elas vão buscar inconscientemente o seu conforto. Elas vão fazer o possível. Você pede uma coisa, você delega uma tarefa para a sua equipe, de forma geral, as pessoas vão fazer aquilo que elas acreditam que é o possível, aquilo que dá para fazer. Só que aquilo que é o possível não é normalmente o melhor. E como é que você tira o melhor das pessoas? Exigindo mais. Sendo mais disciplinado com o foco no resultado. Lapidando as pessoas, não aceitando a primeira resposta, não aceitando o primeiro trabalho. Não aceitando aquele número ou aquela desculpa que a pessoa traz. Você deu uma meta para o vendedor. Você criou aquela meta em cima de uma possibilidade real de vendas. Você fez marketing para trazer cliente. Você comprou produto, estocou, botou dinheiro no estoque. Você tem loja bonita, bem preparada. Você está num ponto maravilhoso do shopping, da avenida, do centro. E a pessoa não entrega o resultado. Ela não entregou o resultado porque ela fez o possível, ela não fez o melhor. Se ela tivesse feito o melhor, ela teria entregue o resultado. Por quê? Quem fez o melhor entregou o resultado. É muito simples, numa loja você vê. Tem gente que ganha, tem gente que vende 100 pau por mês, tem gente que vende 80, tem gente que vende 40 e tem gente que vende 20 na mesma loja. Sim. Como é que você explica? É o mesmo cliente, é a mesma loja, é o mesmo produto, é o mesmo marketing, é o mesmo tudo. Mas você tem alguns aqui que estão dando o seu melhor, você tem outros que não dão o seu melhor. Então as pessoas não dão o seu melhor. É preciso arrancar o melhor das pessoas. E quando eu falo arrancar, é com gentileza, é com inspiração, é pelo exemplo, é exigindo, mas é também estimulando, desenvolvendo, é olhando o ser humano que está na sua frente. Teu colaborador não é uma máquina de fazer coisa, é um ser humano. E esse ser humano precisa ser estimulado, tocado, desafiado, provocado, corrigido. Isso não é natural. Se você não fizer isso, não vem o resultado. Mais uma perguntinha. Eles não são como você. As pessoas não são como você. Então, por exemplo, o empresário normalmente é alguém automotivado, é alguém mais resiliente, é alguém mais corajoso. Porque senão não seria empresário. Sim. Se o cara fosse um cagão, ele ia buscar segurança. Ele não ia buscar a insegurança de empreender. Empreender é pular do avião e montar o paraquedas no meio do caminho. Porque tudo joga contra o empresário. Sim. Agora o empresário fala, eu queria que as pessoas fossem como eu. Não, cara, as pessoas não vão ser como você. Porque cada pessoa é única. E cada pessoa vai ser melhor que você em alguma coisa. Olha aqui para nossa empresa. Eu não tenho competências que você tem. Eu não tenho competências que o Osh tem. Eu não tenho competências que meu sócio tem. Eu não tenho competências que a Tati tem. E eu tenho competências que ninguém tem aqui dentro desse espaço.
Então, cada um de nós tem competências diferentes, experiências diferentes, habilidades diferentes. Se o empresário quer ficar buscando só o reflexo dele, tá ferrado. E você sabe que aqui é uma armadilha que faz com que empresários do varejo contratem pessoas erradas? Por quê? Porque eu vou para uma entrevista e eu vou querendo achar meu espelho. Tipo assim, eu vou com a sua cara, por quê? Porque você reflete comportamentos meus. Ah, você é carismática como eu, você tem jogo de cintura como eu, e eu desligo o senso crítico. Mas peraí, você tem as habilidades que eu preciso para essa função? Você tem a competência? Ou eu só fui com a sua cara? Empresário que contrata funcionário só que foi com a cara, ele tá procurando ele mesmo, não o outro. No final acaba um fracasso, né? Porque a pessoa não vai entregar o que ele precisa, ele vai se decepcionar com a pessoa. Por quê? Porque ele estava buscando um espelho, tá? Então, as pessoas não são como você. Admita isso. As pessoas fazem diferente que você. As pessoas não têm a mesma energia que você tem. As pessoas não têm a mesma entrega que você tem. Por isso que eu volto ao ponto anterior. Tem que tirar delas o melhor. Você é acima da média. De forma geral, as pessoas chegam numa rede de varejo com comportamentos anteriores que elas aprenderam em outras empresas, na casa delas, né, em experiências anteriores. Elas chegam com uma cultura de empresas anteriores. Talvez ela venha de uma empresa onde não cobravam tanto meta. Talvez ela venha de uma empresa onde o foco não era o resultado. Talvez ela venha de uma empresa que era uma bagunça. Talvez ela venha de uma empresa que era gente que fazia coisa errada. Fazia coisa ilícita, inclusive. E ela traz esse drive mental, ela traz esse comportamento para sua empresa. Ou seja, muitas pessoas chegam para trabalhar com você muito abaixo da média. E aí você é acima da média. Por quê? Pô, você resolveu empreender, você resolveu empresariar, você resolveu realmente ter uma rede de lojas. Pô, você é a minoria das pessoas. A maioria das pessoas nunca vai fazer isso na vida, nunca vai ter coragem de correr esse risco. E tá tudo certo, tá? Ninguém é obrigado a ser dono de rede de loja. Mas o que você, como dono de rede de loja, tem que saber é que você é acima da média. Você é um ser humano que arrisca mais. Que normalmente trabalha com riscos maiores do que a maioria. E você não pode achar que as pessoas são assim, que elas não são, né? Não são. Elas vão chegar para você com comportamentos medianos, medíocres. E a tua função como líder é educá-las para o próximo nível, é inspirá-las para o próximo nível, é que essas pessoas, continuando com você ou não, saiam melhores. Espero que você passe muitos anos aqui com a gente. Mas se você decidir sair amanhã por aquela porta para ir para outra oportunidade, eu vou estar realizado como empresário se você olhar para mim e falar, obrigado, eu estou saindo melhor. Eu estou saindo dessa empresa melhor do que eu entrei. Porque aí sim, eu tenho certeza que a gente cumpriu o papel de transmitir para você uma cultura de resultados. Né? Agora, se você sai pior, né? Você sai assim, destruída, você sai sem perspectiva, tá saindo porque tá infeliz, é porque isso é sinal de uma empresa que não é saudável. Isso vale para uma empresa como a nossa, que é uma empresa de educação, de desenvolvimento de empresários do varejo. Isso vale para uma empresa de varejo, né? Vale para o meu supermercado também, onde eu sou sócio, vale para qualquer segmento. Ambição é rara. Essa é uma verdade difícil de engolir mesmo. A ambição, ela é rara. A ambição é algo que é plantado na nossa mente pelos nossos pais. Eu penso que todos os pais dão a melhor educação que eles podem dar para os seus filhos. Né? Pode ser uma educação torta, pode ser uma educação que às vezes nem é de tão bom exemplo, mas no fundo do coração, nossos pais dão pra gente o que eles têm de melhor, o que eles acreditam ser de melhor. Só que nessa educação eles passam algumas crenças pra gente que não são crenças de prosperidade. Do tipo, dinheiro não dá em árvore, caixão não tem gaveta, né? Vai plantando alguns pensamentos, algumas crenças na nossa mente que impedem a gente de progredir e ter ambição. Por quê? Se eu falo pra você que, desde criança, que caixão não tem gaveta, o que você entende? Que não adianta eu guardar dinheiro, não adianta eu prosperar, eu não vou levar nada. Pois é, mas até eu morrer, eu preciso ter uma vida boa. Realmente, caixão não tem gaveta. Mas até o dia que eu morrer, eu quero ter uma casa segura, eu quero andar num carro bom, eu quero pagar um bom plano de saúde para mim e para minha família, eu quero poder pagar bem os meus colaboradores, ou seja, eu quero dinheiro sim, para ter uma vida boa e para transbordar na vida das pessoas. Eu quero dinheiro sim para eu poder fazer uma doação cada vez maior para um projeto social que eu acredite, para uma causa, ou se alguém próximo de mim ficar doente, que eu possa ir lá colaborar. Então veja bem, a ambição é rara porque as pessoas têm uma educação
que não planta ambição na mente dela. E ambição é diferente de ganância. Sim. Ambição é você acreditar que você merece mais. Ganância é você querer tudo pra você. Meu falecido pai tinha outra frase, outra sentença que ele sempre dizia, que eu guardo comigo até hoje. Ele falava: meu filho, você tem que ter 2 coisas na vida: ambição e pôr amor nas coisas. Ambição, a vontade de crescer, esse desejo de prosperar, esse desejo de se desenvolver. E pôr amor nas coisas, que é o que a gente chama de excelência, né? Quer dizer, se eu for fazer esse podcast aqui, eu vou fazer com a minha melhor energia. Eu vou fazer com os melhores exemplos. Eu vou estar presente de corpo e alma aqui. Eu não tô pensando no que tá acontecendo lá fora. Eu vou fazer, derrubar tudo, vou quebrar tudo. Tudo emocionado. Mas é isso. Eu vou fazer aqui com o melhor, na minha maior excelência, na minha melhor energia, né? Que eu vou dar, assim, o melhor da minha alma aqui. Isso é fazer com amor. Não é fazer de má vontade. Mais um negócio tem que gravar. Vamos lá. Vamos passar logo a régua aqui. Vamos fazer logo que eu preciso ir embora. Né? Não, cara. Vamos fazer o melhor que a gente pode. Né? Então, por isso que o empresário do varejo precisa desenvolver nas pessoas a ambição. E como é que você desenvolve a ambição, Amanda? Na parte prática. Fazendo as pessoas sonharem mais. Né? Qual que é o teu sonho? O que você quer daqui a 2 anos? Onde é que você quer morar? Que viagem você quer fazer? Vamos desenhar aqui. A Elisângela, que está na Rede Milionária, ela tem uma rede de óticas e ela descobriu que uma das funcionárias dela tinha um sonho de ter carteira de motorista. Né? Não tinha e tinha o sonho de ter. E ela desenhou uma meta. Ó, eu vou te dar uma meta aqui. Na verdade, uma super meta, né? Se você bater aqui em 3 meses, eu pago a tua carteira de motorista. O que você acha que aconteceu com essa vendedora? Ela estava dirigindo hoje. Tá lá com sangue no olho, dando o seu melhor, da maior energia, superando o dia que tem, sabe, dia que você tá com dor de cabeça, dia que você tá triste, dia que você tá com TPM, cólica. Você acha que uma coisa vai parar essa mulher? Não vai. Não, porque ela tá trabalhando por um sonho, por um desejo, entende? É isso que os sonhos fazem com a gente. Os sonhos mobilizam uma energia superior, divina. Você fica entusiasmado. Sabe o que é entusiasmado? É cheio de Deus. Os sonhos trazem entusiasmo pra gente. Os sonhos preenchem a gente, trazem uma energia que não é daqui. Entende? Então, a ambição tem a ver com isso. Tem a ver com colocar sonhos. Não é colocar. É trazer à tona sonhos que as pessoas têm adormecidos dentro delas. Eu não coloco um sonho na sua cabeça. Sim. O sonho tá em você, mas às vezes tá adormecido. Você acha que nem é possível. E de repente a gente senta e faz um plano junto. Aí você fala, cara, dá pra fazer essa parada acontecer aqui. E aí você começa, uma energia dentro de você e que faz você chegar à excelência, que é uma coisa maravilhosa. O que você tem a dizer sobre antes de gestor, educador? Um dono de uma rede de lojas, antes de ser um gestor, é um educador. Por quê? Porque as pessoas chegam pra ele com culturas de outras empresas. As pessoas chegam pra trabalhar com ele sem ambição. As pessoas chegam a trabalhar com ele especialistas em dar desculpas. Não, eu não fiz por causa disso. Eu também não alcancei por causa daquilo. Eu não bati meta por causa daquilo. É esse o insumo. As pessoas chegam para trabalhar com a gente resultado de uma educação muito fraca, muito ruim. Nós não somos um exemplo de educação quando você olha numa comparação com grandes potências. Então, veja, as pessoas chegam para a gente com esse perfil e nós precisamos transformar essas pessoas. Nós precisamos despertar nas pessoas a vontade de vencer, a vontade de ser excelente, a ambição, o desejo de crescer, o desejo de fazer melhor, de tratar bem os clientes, de tratar bem os colaboradores. As pessoas muitas vezes chegam para você sem habilidade de se relacionar com outras pessoas, de olhar para a pessoa que é diferente, de outra cor, de outra religião, de outra orientação sexual, por exemplo. E você tem que ensinar a pessoa a se relacionar com o coleguinha. Você tem que ensinar a pessoa a usar o banheiro. Você vai nas empresas, tem uma plaquinha. Puxa, descarga, lave a mão. Não mija fora do vaso. Bota o papel no... Sim. Você tem que ensinar a pessoa a usar o banheiro, a fazer xixi, cara. Então vai me dizer que um líder não é um educador. Ele é um educador primeiro, porque o resultado que a pessoa vai ter é sempre proporcional àquilo que nós estamos despertando nelas. Sim. E a função do líder é despertar na pessoa melhor. É olhar pra você, é o exercício que a gente fez hoje à tarde aqui antes de começar. Nós tivemos um papo sobre isso, aqui em off antes de começar. A gente tava falando do futuro. Eu falei, Amanda, eu vejo que você é muito boa aqui.
e vejo que você não é bom aqui. E eu acho que a gente tá te levando para um lugar que talvez você até vai fazer, mas vai fazer sem a excelência. Pô, mas por que você vai fazer sem a excelência aqui que você pode ser foda aqui? Vamos fazer aqui um plano diferente. Né? Ou seja, o líder é um educador. Ele precisa entender onde estão as forças de cada pessoa, as habilidades, e despertar nelas, desafiar elas, estimular elas, para que elas deem o melhor. Porque quando elas dão o melhor, a empresa vai bem e todo mundo ganha, né? Porque você sai melhor como colaborador, o líder tem resultados melhores, a empresa tem resultados melhores, o cliente tem um atendimento melhor. E agora, por último, mas não menos importante, a nossa última verdade dificílima de engolir. Você não é vítima, é permissivo. Verdade difícil de engolir para um dono de uma rede de loja é: você não é vítima de pessoas ruins, você só é permissivo. Ah, mas é difícil, as pessoas são complicadas, está cada vez mais complicado, as novas gerações não engajam, as pessoas não têm mais responsabilidade. Meu amigo, só tem uma pessoa assim no teu time que você permite. Você não é vítima dessas pessoas, você é permissivo. Você permitiu que essas pessoas entrassem, você permitiu que essas pessoas continuassem. Então não reclama. Ah, mas tá difícil de contratar, tá difícil de encontrar gente boa. Tudo bem, tudo bem. Eu sei que tá. Eu não tô dizendo que isso é fácil. Eu não vou ser aqui leviano de dizer, não, você deveria estar... Não, é difícil mesmo contratar. Não é uma missão fácil. Se fosse fácil, todo mundo tinha time top. Agora, você não pode dizer que a culpa é das pessoas. Porque você só tem no seu time pessoas que você permite. E para você ter uma rede milionária, você tem que ter um time milionário. E um time milionário começa com um líder milionário, com um comportamento de líder milionário. Que é um líder que não permite pessoas medíocres. Que só permita pessoas acima da média. Então o exemplo ele sempre é de cima para baixo. E a raiz do problema é o quanto você permite gente ruim. Já que a cultura é, como a gente falou, a média dos comportamentos que você permite. Tá? Então, sai desse lugar de vítima. Para de se fazer de vítima. Assume o controle da sua empresa. Assume o controle do seu time. Assume a responsabilidade. Quem tá lá foi você que permitiu, foi você que botou. E começa a fazer uma avaliação. Avaliação assim, ó. Quem tem condição de ser desenvolvido, e aí vem um plano de desenvolvimento. Quem não tem condição de ser desenvolvido, não quer, e não deveria nem ter entrado, é rua. É rua mesmo. Sem dó. Sem dó. Gente ruim é rua. Sim. Tá? Promove o concorrente. E quem já é bom, você tem que desafiar, você tem que promover, que você tem que dar novos caminhos. Senão essa pessoa que é boa, ela não vai ficar num ambiente que ela não cresce. Ela vai buscar oportunidade em outra empresa. Se você tem esse desafio que a gente está tratando aqui nesse podcast, na sua rede de lojas, e você sente que essa é uma questão que está te impedindo de avançar, impedindo de fazer a sua rede de lojas faturar o próximo milhão, eu quero te oferecer um convite especial. Um convite, na verdade, muito raro, que vale muito dinheiro, mas que eu quero te dar de presente porque você está aqui acompanhando nosso podcast. O convite é para uma sessão de aceleração do varejo. Essa é uma sessão individual feita com os nossos especialistas aqui da Rede Milionário, onde nós marcamos um horário para você ou para você e seus sócios, caso você tenha sócio. E é muito importante deixar claro que se você tiver sócio, essa sessão só acontece com os sócios juntos, combinado? Nessa sessão, que ela é gratuita, ela é individual, ela não tem compromisso com você investir em nenhuma solução aqui da Rede Milionária, nós entendemos o seu desafio, entendemos o problema que você tem na sua empresa e na própria sessão nós já traçamos um plano de ação. Os nossos especialistas vão te entregar um passo a passo do que você precisa fazer na prioridade para começar a resolver essas questões e assim faturar o próximo milhão. Para você agendar uma sessão de aceleração do varejo, você vai clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem um link aqui onde você clica, preenche um rápido formulário e aguarda a ligação do meu time. Você tem que atender o telefone, porque em horário comercial meu time vai te ligar para confirmar essa sessão, para verificar qual horário que a gente tem disponível, qual horário que você pode e agendar. Repito, essa sessão ela é gratuita e sem compromisso. Então, clica logo nesse link que está aqui embaixo na descrição do podcast ou, se você está me ouvindo no Spotify, você vai me chamar no direct do Instagram e falar: Dino, eu ouvi o podcast e eu quero a minha sessão de aceleração do varejo, que aí eu te envio o link para você agendar. Combinado?
Muito massa. Ó, Amanda, vamos combinar uma coisa? Eu acho que a gente pode fazer o parte 2 desse podcast, né? Eu acredito que sim. Porque nós não falamos nem metade da pauta aqui, ó. Muita Deu uma hora aqui, coisa nós não ainda. falamos nada ainda da pauta, praticamente. Então, vamos fazer aqui uma edição número 2, dando continuidade a esse Mas papo. a gente só vai fazer se vocês comentarem aqui, eu quero parte 2. Boa ideia. Deixa um comentário aqui se você quer que a gente continue esse assunto aqui, tá? E deixa um comentário do que você mais gostou aqui, o que faltou, o que você sentiu falta aqui, para que a gente possa, no parte 2, já responder sua pergunta, fechado? Esse foi mais um podcast Rede Milionária. Obrigado, Amanda. Obrigada, Dinho. E a gente se vê no próximo podcast Rede Milionária. Até lá!